Olá, eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da eBordados, e esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso as matrizes de bordados criadas pelos nossos alunos. Aproveito para informar que esse episódio ficará disponível gratuitamente para você assistir por poucos dias. Então, aproveita aí o conteúdo e bora pro vídeo. Bom, no episódio de hoje eu trouxe aqui as matrizes do Cristiano, né, para a gente estar fazendo essa análise juntos. Então vamos lá, Cristiano, vem comigo aqui. A primeira matriz que a gente vai analisar sua, das quais você me mandou, Cristiano, é essa Gil Atelier, tá? É a primeira aqui. Então, beleza, eu vou dar aqui um Ctrl A para a gente observar o tamanho que você colocou, que você criou esse bordado, tá com 80 milímetros, ou seja, 8 centímetros de largura, né? Por 7,6 centímetros de altura. Beleza, é um tamanho pequeno, considero aí bem pequeno para a quantidade de detalhes, né? Tendo em vista isso, eu acredito que você tenha colocado ponto corrido simples nesse casalzinho por essa razão. Mas beleza, vamos aqui colocar para redesenhar devagar, que é o Shift R, né? Para a gente observar como você aplicou ali a construção dos pontos em cada um dos objetos, né? Fez o ateliê, aluguel de trajes em ponto corrido também, depois fez essa voltinha aqui, esse quadrado, depois fez o casalzinho ali. Beleza, tá? Vamos começar avaliando aqui o seguinte. Eu particularmente, tá? Aí é uma recomendação minha, pessoal. Eu não gosto muito de trabalhar logomarca, já que é o caso aqui, com um ponto corrido simples, né? Eu não acho que fica um aspecto muito legal. O cliente também, muitas das vezes, na maioria das vezes, já fiz várias pesquisas, inclusive com um cliente nosso, e ele não gosta muitas das vezes de trabalhar o ponto corrido simples em logomarcas, tá? É muito comum você ver cliente insatisfeito reclamando, principalmente em letra, quando você coloca corrido simples. É claro que aqui eu entendo que você não teve muito para onde correr, porque como o objeto é pequeno, você preferiu colocar corrido simples para poder dar leitura, porque senão não dá leitura se colocar ponto cheio em objetos muito pequenininhos, né? Então a recomendação nesse caso aqui seria trabalhar com um fio mais fino, tá? Um fio 150, que o 120 é o normal que a gente utiliza, e para fazer detalhes como esse aqui em ponto cheio, teria que fazer aí um fio mais fino, usar um fio mais fino que seria o 150, polineon 60, por exemplo, da madeira, tá? Então eu vou fazer aqui pelo menos essa partezinha aqui em cima, eu vou só converter aqui o ponto, tá, para a entrada C, só para a gente ver como ficaria. 1 milímetro seria o mínimo para você trabalhar com o fio convencional 120, né, poliéster convencional. Vamos substituir alguns poucos objetos aqui só para a gente entender. Tem que ser um por um. Pera aí. Vamos selecionar aqui alguns poucos objetos só para converter, para a gente analisar isso que eu estou recomendando aqui, tá, do fio. Deixa eu converter aqui alguns poucos objetos. Lembrando que eu estou convertendo de maneira aleatória, não é o recomendado esse tipo de conversão. Aqui eu estou convertendo literalmente para poder ver a aplicação da espessura mínima. Então, olha só, para o fio 120, que normalmente é o que as pessoas mais utilizam no Brasil, a gente tem que trabalhar com pelo menos 1 milímetro de espessura na entrada C, que é o caso aqui, ó, tá vendo? Ou seja, com certeza ficaria muito agressivo esse contorno, ficaria muito grosseiro para esse desenho, que é um desenho bastante delicado, né? Só que se a gente trabalhar com um fio mais fino aí, que é um fio igual eu recomendei, o 150, que é a polineon 60 da madeira, e tem até a polineon 75, que é um fio que equivale aí a 180, é bem fino, é bem extra fino mesmo, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente poderia trabalhar aí com ponto 60, tá? Claro que o ponto 60 não tem relação com o polineon 60 da madeira, tá? Não tenta relacionar as duas coisas. Aqui eu estou só sugerindo que no caso da polineon 60, que é um fio mais fino da madeira, o intermediário ali, ele permite você trabalhar com 0,60 milímetro de espessura do contorno, haja vista que a linha sendo mais fina, você vai conseguir detalhar mais, ainda que objetos com espessura mais estreitinha. E se você trabalhar com fio ainda mais fino ainda, que é a polineon 75, você pode trabalhar aqui possivelmente até com 0,40 milímetros. É claro que tudo isso aqui que eu estou falando também requer a substituição da agulha que você vai bordar, porque a agulha é configurada de acordo com a espessura do fio, tá? Bem como material e fio, esses dois parâmetros. E aí você conseguiria sim, ó, trabalhar com esse nível de detalhamento que você quer em objetos bem estreitinhos em ponto cheio, daria uma qualidade melhor, tá? Gixson, isso aqui é um trabalho qual o cliente não quer pagar para ver, então ele quer isso aí mesmo. Aí beleza, não tem jeito. Agora, quando o cliente quer um produto mais sofisticado, uma coisa mais diferenciada,
essa seria a recomendação para esse caso desse desenho, tá? Para resolver a substituição do ponto corrido simples que você aplicou aqui para um ponto cheio, de maneira que ele consiga ficar delicado e ao mesmo tempo seja possível de bordar lá na máquina. Porque não adianta nada você fazer a alteração desses objetos aqui para ponto cheio, entrada C igual fiz aqui a sugestão, mas manter a linha convencional, de 120 que a gente encontra por aí no Brasil. Então não seria adequado porque ficaria muito grosseiro, né? Na verdade nem dá para bordar, igual essa espessura que eu coloquei aqui de 0,40 milímetros, nem dá para bordar com a linha convencional. Nem tenta porque vai dar problema na máquina. Se for em malha, por exemplo, vai ficar horrível, vai estragar a malha, vai ficar terrível, tá? Então, realmente, para a gente resolver o problema desse desenho, para melhorar a qualidade, tendo em vista que a recomendação que eu disse é porque normalmente os clientes não gostam de corrido simples em logomarcas. Quando não tem jeito, beleza, o seu caminho, o seu raciocínio ele está completamente correto. E aí, na mesma coisa seria para aluguel de trajes, né? Você conseguindo utilizar esse mesmo tipo de fio para o desenho, você também poderia utilizar aqui para aluguel de trajes uma letra comum, né? Uma letra block, por exemplo, do Wilcon, e aí você conseguiria trabalhar ela estreitinha, por exemplo, tem essa, deixa eu encontrar aqui, ó, tem várias letrinhas do Wilcon aqui fininha, tá vendo? Só que para fazer uma letrinha, por exemplo, com essa espessurinha aqui tão fina igual deixa eu ver quanto que está dando aqui de espessura, eu vou medir aqui, ó, tá vendo? Está dando 0,69 milímetros de largura. Então, quer dizer, não dá para fazer com uma linha convencional, vai ficar muito grosseiro, vai ficar pesado, tá? A máquina não vai conseguir costurar direitinho, então vai ficar com o avesso todo embolado de linha. Então, realmente, para fazer a substituição dessas considerações que eu fiz aqui, seria realmente o indicado você substituir aí para um fio mais fino. O desenho foi bem feito, tá? Seguindo os princípios que você aplicou aqui, o desenho não está ruim, ele está bem feito. A única recomendação nesse caso aqui é mais mesmo para questão de acabamento, para melhorar, deixar o bordado mais sofisticado no caso de logomarca, tá? Que o cliente ele não aceita muito bem, como eu disse, esse tipo de aplicação de ponto para logomarca, não fica tão bem acabado assim. Mas a sua aplicação aqui não te dava outra alternativa, a programação ficou boa, você fez os caminhos certinho, teve o cuidado de fazer os objetos sem ficar cortando o fio para fazer o objeto aqui saindo do corrido simples e entrando para o ponto cheio. Aqui você colocou um ponto pesponto, né? Não colocou corrido simples, vai dar um acabamento diferenciado, mais bonitinho. Aqui também você colocou, principalmente nessa parte aqui, ó, seria interessante colocar um ponto cheio, tá? Pelo menos nessa partezinha aqui já cabe, mesmo que você não consiga, né? Eu não vou conseguir substituir para a linha mais fina, não tem essa linha aqui, não consegui comprar, ou o cliente não quer pagar por ela, porque como é um fio importado, um fio especial, ele é mais caro realmente. Mas pelo menos essa parte aqui você pode trabalhar ainda com o fio convencional, o poliéster 120, mas colocar com pelo menos 1 milímetro, nem que seja nessa partezinha aqui, para dar uma característica melhor assim de acabamento no bordado, tá? Mas tirando isso, eu não recomendaria nenhuma outra alteração. A nível de programação, você fez muito bem o trabalho, beleza? Vamos para a segunda então. A segunda tem essa tacinha aqui, vamos selecionar tudo aqui para ver o tamanho, está com 5 centímetros, quer dizer, também é um bordado pequenininho, né? O cliente pediu aí com 5 centímetros de largura, e vamos aqui redesenhar para a gente ver como foi a aplicação desses objetos aqui. Fez a tacinha, fez um lado da taça, não cortou fio desnecessariamente, muito bem, fez a parte interna ali do líquido, fez aquela parte de cima e agora está fazendo as letrinhas. Tá? Não diferente da logomarca que eu analisei anteriormente, Cristiano, essa daqui ela também está com os objetos bastante estreitinhos, tá? Então a gente vai precisar, uma seria substituição do fio também, tá? Outra, mas essa aqui ainda dá para adaptar, dá para você trabalhar com fio convencional, usando o tamanho que você definiu para a matriz aqui, porém adaptando, tendo alguns cuidados aqui que passaram despercebido por você aí, que se bordar do jeito que está aqui no fio convencional, pode dar bastante problema, tá? Então, começando aqui, ó, por essa parte interna, aqui vamos chamar da taça, esse objeto, por exemplo, vou tirar a medida dele aqui, eu não consideraria colocar ele, olha, ele tem 2,7 milímetros, tá, de largura, a parte mais extrema do objeto ali de distância, a gente só tem 2,7 milímetros. Se colocar 2,7 milímetros de distância num objeto aplicando ponto tatame, vai ficar muito ponto, vai ficar muito objeto, tá? Muita costura, muito objeto não, muito ponto aqui, exatamente, muita costura dentro de um objeto que é muito pequenininho. Tá? E nesse caso aqui eu recomendo trocar para ponto cheio, tá? Trocar para ponto cheio aqui esse objeto. Claro que não precisa ter nem ponto suporte aqui, ponto de compressão de colhimento, na verdade, nem precisa colocar,
pode trabalhar o ponto cheio convencional mesmo. Eu vou colocar aqui um espaçamento maior para ficar mais leve, tá? Mas seria exatamente essa aplicação que eu sugeriria aqui para esse objeto aqui. Deixa eu só acertar aqui isso aqui, ó. Acertar aqui um pouco mais a angulação desse objeto aqui. Deixa eu aproximar um pouco mais ele e tentar acertar esse ângulo desse objeto aqui para ele ficar mais... aplicar melhor essa curva aqui, né? Vamos dizer assim. Esse objeto aqui é porque você desenhou com objeto... Ah, tá. Você desenhou com a ferramenta coluna B. Eu vou converter em enchimento complexo para você ver que vai ficar muito mais fácil trabalhar, ó, curva complexa. Vai ficar muito mais fácil para trabalhar esse objeto aqui, tá? Essa dificuldade de acabamento que eu estou tentando dar no ângulo aqui, ó, por conta de ser você ter desenhado com a ferramenta coluna B. Já com o enchimento complexo, ó, tá vendo? Não tive dificuldade de fazer esse acabamento lateral do bico aqui, tá? Então tem tipos de objetos que fica mais fácil para você aplicar a angulação do ponto, tá? Ele vai te dar menos dor de cabeça, vamos dizer assim, para aplicar isso. Então eu mudei aqui o tipo de... né? Eu mudei a ferramenta para criar esse objeto, né? Converti o objeto de entrada B para enchimento complexo, como você pode observar aqui, ó, no ícone, justamente para facilitar ali a modelagem, vamos dizer assim, do ângulo do ponto. Só isso, para justificar ali o ponto cheio, já que o ponto tatame, como eu disse, ia ficar bastante carregado de pontos ali, não ia ficar legal. Essa parte do líquido aqui, beleza, não mudaria nada, ele tem corpo suficiente para fazer tatame. Essa parte aqui também, apesar dessas partes estreitinhas aqui, a gente tem um problema, porque, olha só o tamanho, ó, a distância do ponto, 0,70. Tá? Então, para o objeto não ficar tão estreitinho, o que você pode fazer? Tem duas formas, ou você pode aumentar um pouquinho mais a compressão de encolhimento, né? Ó, vamos colocar aqui 0,30 de compressão de encolhimento. Aí você observe que a distância entre os pontos, vou medir agora, vai passar de 1 milímetro, quer ver? Olha lá, ó. Tá, 1 milímetro, ponto 1. 1 milímetro, ponto 0, 1 milímetro cravado, né? De distância. É o mínimo aí indicado para ponto cheio, tá? De distância quando utilizado aí a linha convencional, que é a 120, né? Então, só de aumentar a compressão de encolhimento, eu já resolvi um possível problema de estreitamento, de esmagamento que você tinha aqui nessas pontinhas desses objetos aqui para fazer em ponto cheio, tá? Ficou grosseiro, obviamente, porque 1 milímetro de espessura não é tão delicado assim para fazer objetos muito pequenininhos, para você substituir, fazer com delicadeza objetos pequenos em ponto cheio, aí realmente poderia pensar na hipótese de trocar o fio para um fio mais fino, mas para salvar aqui o desenho, né, essa recomendação aqui ela é válida, e aí você pode estar mudando aqui o formato do objeto para ele ficar mais harmônico em relação, por exemplo, a essas alterações que eu sugeri aqui, ó. Então eu já estou mudando aqui o formato, a posição dos objetos, para ele no bordado, mesmo que eu estou fugindo um pouco da arte original, mas para no bordado ele ficar mais bem definido, para você depois de bordado conseguir enxergar ali o pezinho da taça com facilidade, tá? Então beleza. Bom, aqui eu posso perceber também que principalmente essa partezinha do H aqui, ó, essa parte serifada aqui da letra, né? Eu vou, como você ramificou aqui, eu vou separar, eu vou clicar com o botão direito aqui, vou mandar separar os objetos para poder a gente fazer as medidas aqui. Então, por exemplo, esse objeto aqui que você colocou, tá vendo? Ele está com altura de, olha só, 0,39 milímetros de altura. É muito pequenininho para bordar com linha convencional, que é 120. Então, esse objeto ele teria que ter pelo menos aqui, vamos arrastar na mão aqui, ó, 1 milímetro de altura, tá? De espessura nesse caso aqui, ó, pelo menos 1 milímetro de espessura cada um desses objetos, tá? É claro que aqui eu estou fazendo uma alteração forçada aqui, o certo seria pegar a ferramenta remodelar objeto e acertar certinho os objetos, tá vendo? Que ele ficou meio disforme aqui, porque ele está seguindo, como você desenhou seguindo a forma do desenho, né? Ele acaba torcendo aqui, tá? Não está muito legal. Então eu nem faria ele com esse detalhe, essa diferença, vamos dizer assim, de acabamento. Faria um objeto quadrado mesmo, que é tão pequenininho que não vai dar para perceber que as pontas não são estreitadas, né, afuniladas ali no formato do objeto, tá? Mas é só um detalhe, é só uma questão de construção do design mesmo, mas pelo menos 1 milímetro de espessura, tá vendo? Aqui também, ó, pelo menos isso aqui de espessura. E aí depois você ainda pode colocar um pouco mais de compressão de encolhimento aqui, ó, de repuxo, para encorpar mais o desenho, tá vendo? Olha a diferença dessas duas letras Hs aqui, ó. Então eu tenho esse modelo que é o mínimo que eu recomendo para você fazer com linha convencional 120 no tamanho que você propôs aqui, de 5 centímetros o desenho todo. E olha esse comparado com esse daqui, tá vendo?
Faz essas alterações e borda para você ver. Se você tiver a oportunidade de bordar as duas letras separadas, né? Exatamente com os dois formatos que eu estou sugerindo aqui, ó, a padrão que você fez, e depois borda essa. Você vai ver que essa aqui vai ter muito mais facilidade para a máquina costurar, porque os fios vão ficar mais aparentes, né? Porque está considerando ali pelo menos no mínimo 1 milímetro de distância entre os pontos para fazer a coluna do ponto cheio. E aí automaticamente todas as letras seguiriam, obviamente, para fazer o mesmo corpo, teriam que seguir o mesmo padrão, senão vai ficar estranho, né? Essa letra é tão mais gordinha do que as outras duas. Então essas outras duas do meio, você poderia, por exemplo, trabalhar apenas com a compressão de encolhimento maior. Aqui eu trabalhei com 0.30 e aqui eu posso trabalhar com 0.30 também. Tá vendo? Porque ela vai ficar até com o mesmo corpo. Como as de dentro, na verdade, elas fazem arco, né? Você pode trabalhar com compressão de encolhimento até um pouquinho maior, porque ela naturalmente ela encolhe um pouco mais, tá? Ela força um pouco mais o tecido. E aí no final elas vão ter um aspecto bem semelhante a esse primeiro H aqui, tá? E aí por fim você pode substituir esse último H aqui duplicando esse cara aqui. Então vamos supor que era esse cara aqui, ó. Duplico ele aqui, Ctrl D e arrasto para cá. Estou segurando o Ctrl para poder trazer o alinhamento certo aqui, ó, e aí solto. Pronto, a gente teria aí uma modificação. É claro que aqui eu não fiz com carinho, porque o certo é tirar esse pontinho daqui. O certo é, na verdade, redesenhar o objeto, né? Não é fazer aproveitamento igual eu fiz, tá? Aqui eu só fiz aproveitamento para te mostrar como seria a espessura mínima ali, tá? Então, não considera muito fazer exatamente a ferro e fogo como eu fiz aqui. Tem que adaptar o desenho, redesenhar algumas partes para poder o desenho ficar legal. E depois você tem que pode agrupar, pode fazer o que você fez ali, ramificar automaticamente, mas eu não gosto muito de ramificar automaticamente, então eu mudaria a ordem dos objetos aqui, ó, justamente para você ter a condição de bordar os objetos, né? Igual, por exemplo, vamos fazer aqui esse aqui rapidinho para poder te dar uma orientação melhor, tá? Para não ficar só na teoria. Então, por exemplo, esse objeto aqui eu faria ele logo aqui, aí na sequência eu faria esse objeto aqui, então depois do 10 eu tenho esse objeto aqui que é o 13, então arrasta aqui para o lugar do 11, ó, aí já faço esses dois, aí acerto aqui, ó, coloco para começar para bordar aqui, termino aqui no meio, depois eu pego esse objeto aqui e inverto a posição dele, ó. Ou você pode também fazer, ó, desse objeto aqui, já bordar esse aqui de baixo, ó, que é esse daqui. Então, faço esse lá de cima, tá vendo? E desço para bordar esse cara aqui. Aí a gente precisaria fazer o que aqui? Precisaria fazer uma costurinha, né? Uma costurinha aqui entre os dois objetos, ó. Vamos fazer aqui rapidinho. Uma costurinha para colocar entre esses dois objetos. Então ele faria o que? Ele faria esse objeto de cima, depois a gente faria essa costura aqui, tá? Para não criar salto. E depois esse objeto aqui de baixo. Pronto, exatamente isso. Deixa eu ver se ele acertou aqui. Ó, seria esses três objetos aqui. Vamos ver se deu certo. Ó, exatamente isso. Ele faz o de objeto de cima, faz uma costurinha ligando até a parte inferior, faz o objeto de baixo e agora faz essa coluninha aqui, ó. Aí coloca a entrada aqui embaixo e a saída aqui no meio. Daí, ó, essa forma aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas a ramificação entre os objetos ela fica manual, de modo que se eu precisar alterar a densidade do ponto, qualquer aspecto do desenho, eu não preciso ficar separando. Porque toda vez que eu separo um objeto que você fez a ramificação automática, depois eu tenho que ramificar de novo, entendeu? Então, a vantagem da ramificação manual é exatamente essa. Você consegue ramificar os objetos, tá vendo? De forma manual. Fica muito mais fácil. Dá trabalho para fazer no início, mas depois fica muito melhor. Vamos concluir esse raciocínio aqui só para você pegar até o fim aqui, ó. Jogo para cá, esse para cá. Pronto, aí já agrupei mais um objeto. Estou selecionando aqui, vai voltando e indo, né? Para você entender aqui que não está cortando o fio. Da mesma forma que a ramificação automática. Agora esse aqui, por exemplo, antes de fazer ele, o que a gente pode fazer? Pode fazer uma linhazinha, né? Mais uma linhazinha aqui, ó, desse objeto até esse aqui em cima. E aí coloca na posição certinha ali, ó. Estou fazendo bem manual, tá? Para você entender ali como a gente, ó, sai desse, pega esse aqui, aqui ele salta e vai lá para cima, faz uma costurinha, ó. Terminou esse objeto aqui, que é esse, né? Aí faz essa costurinha reta, ponto inicial aqui, final lá em cima. Pega o outro objeto, coloca o ponto inicial pelo meio aqui, onde está terminando a costura, e termina no meio também. E agora ele faz essa parte aqui, que aí eu coloco o ponto inicial lá em cima, coloco o ponto final lá embaixo, e agora eu coloco por último esse objeto aqui também, começando a bordar pelo meio e terminando aqui no canto.
E agora eu tenho a letra todinha feita sem cortar fio, né? Sem fazer nenhum tipo de salto desnecessário. Vou até exibir somente as letras aqui, ó. Somente os objetos da letra. Tá vendo? E aí, claro, o que você pode fazer é agrupar a letra, porque agrupando, Ctrl G, você consegue arrastar a letra inteira, tá? E qualquer alteração que você venha fazer na densidade do ponto aqui, por exemplo, ele vai respeitar, mesmo que você não tenha que separar os objetos. Então, você consegue alterar a propriedade da letra aqui, ó, sem precisar estar quebrando, separando o objeto, né? Inicialmente eu precisei separar o objeto, por quê? Porque eu precisei fazer... Peraí que faltou um objeto aqui, ó, faltou agrupar... não, tá certo. Eu precisei separar os objetos que você tinha ramificado automaticamente, justamente porque eu precisava editar o formato de cada objeto desse, né, para poder sugerir uma alteração na espessura de cada pedacinho da letra. Tá? Ah, Gixson, mas agora de qualquer forma você agrupando precisa desagrupar para mexer. Sim, precisa desagrupar para mexer individualmente, mas aí olha, você vem aqui, manda desagrupar, ó, e aí quando você precisar de mexer na alteração do objeto, ó, vamos estragar aqui só para você ver. Tá vendo? Ó, ele não mudou o formato, não perdeu, ele mudou o formato, aliás, mas não mudou a posição do objeto, não precisou mudar conectores, entrada, saída, absolutamente nada. É uma coisa que não daria muito certo fazer com o objeto com ramificação automática, tá? Mas beleza, é basicamente isso que eu recomendaria nesse desenho aqui, tá? E aí você faz os testes aí para analisar se faz sentido para você, tá? Deixa eu desfazer as iterações que eu fiz. E agora vamos analisar aqui a próxima matriz, tá? Essa matriz aqui ela está com Ctrl A, 10 centímetros de largura. Vamos aqui dar um redesenhar devagar, né, para a gente ver qual a forma que você aplicou os pontos nessa matriz. Fez ali a partezinha da nuvem, depois fez as letrinhas, começou da direita para a esquerda, nenhum problema quanto a isso, tá? A ordem das letras aí não vai alterar o resultado final do bordado, não vai. Apesar da gente, por prática, né, por costume, a gente começa sempre da esquerda para a direita, mas quem começa da direita para a esquerda também não vai ter nenhum tipo de problema. Deixa eu ver aqui, você trabalhou o tatame, no caso dessa nuvenzinha. Eu acho muito pesado, tá, Cristiano? Principalmente por causa dessa parte estreitinha do tatame aqui. Eu talvez ficaria mais interessante, até por conta de nuvem, ter aquele aspecto, né, de irregularidade. Talvez se você trabalhasse aqui com um ponto cheio e aumentasse, diminuísse o valor aqui da divisão automática, ele daria um aspecto de nuvem mais semelhante a uma nuvem mesmo, e a questão da textura, eu estou dizendo, né? E também economizaria alguns bons pontos, porque, por exemplo, agora ele está com 3.800 pontos. Vamos colocar aqui em ponto cheio e vamos colocar aqui 4. Não economizou tanto ponto assim, mas de fato ele vai economizar aqui nas partes mais importantes do desenho, que é essa parte onde a gente tem um estreitamento aqui, ó, ele vai aplicar ponto cheio na coluna, de uma coluna para outra, né? Já o tatame, ó, ele coloca bastante ponto aqui nessa areazinha, tá vendo? Ó, bastante ponto numa areazinha muito pequena. Já o ponto cheio, vou dar um Ctrl Y aqui, ó. Já o ponto cheio com a divisão aqui de 4 milímetros, ele poupou essa área aqui de ter excesso de pontos. Então vai ficar com um aspecto mais legalzinho aí na textura, parecendo mais uma nuvem. E é claro que você pode trabalhar aqui a angulação, mudando a angulação, para dar um aspecto ainda mais diferenciado aqui para a nuvenzinha, tá? Então beleza, aqui não estava errado que você colocou ali o tatame, mas eu acho que vai ficar com a textura melhor se colocar o ponto cheio, no caso dessa nuvem aqui, tá? E agora fazendo a parte de baixo aqui, ó, vamos lá, você colocou da direita para a esquerda, não tem problema. Aqui a gente está falando de objetos em ponto cheio com uma coluna bem forte aqui, né? Bem grande. Então eu arriscaria entrar esses objetos mais para dentro um do outro aqui, tá? Pelo menos até a metade do objeto, para garantir mesmo. Ah, Gixson, só a compensação de colhimento não resolve? É perigoso, dependendo do material que você for bordar, principalmente essa parte do H aqui, ó, que está muito no limite, tá vendo? Está muito no limite aqui uma coluna da outra. Então nesse caso aqui, aí eu recomendaria mais do que uma alteração, né? Lá no T eu coloquei só um objeto entrando mais para dentro do outro e foi suficiente. Aqui, como a gente tem a questão de se preocupar com a ordem do objeto, fazer o que eu recomendei lá daria um certo aspecto feio aqui no H, tá vendo? Ele ficaria com essa sobreposição de objetos aqui com um aspecto ruim. Então, nesse caso, eu faria o quê? Trocaria a ordem desse objeto, colocaria esse objeto para bordar primeiro, aqui depois do T, e depois as colunas em pé aqui de cada uma das letras. Aí você vai dizer, ah, Gixson, mas aí nesse caso eu vou precisar cortar o fio.
vai precisar cortar o fio, mas fica com acabamento, entre escolher cortar o fio e ficar com esse acabamento melhor, ou ficar com acabamento ruim e não cortar o fio, eu prefiro essa opção aqui, tá? Ele cortando o fio para fazer de um objeto para outro, do que você realmente ter aí um acabamento ruim. Então faria primeiro esse objeto aqui, ó, esse objeto, depois esse, tá certinho, isso eu não mudei no seu desenho, só mudei o quanto cada um entra para dentro um do outro ali. Aí depois faz essa parte de baixo, vai cortar aqui, vai fazer esse objeto aqui. Depois vai fazer essa coluna maior aqui, ó. Você até pode fazer o seguinte, terminou de bordar esse cara aqui, ó, pode começar ele aqui, por exemplo. Começar de um lado, terminar do outro. E esse aqui a gente pode começar ele pelo meio, se quiser, sem problema. Pode começar pelo meio aqui para não ter, para poupar um corte. Mas aí desse objeto para o próximo não tem jeito, vai ter que ter um corte realmente. E a gente pode colocar para começar no começo aqui e terminar lá em cima. De todo modo ele vai ter um corte, tá vendo aqui embaixo, para fazer o outro objeto. Só que é só isso, entendeu? No máximo ali, a máquina não tem corte de fio automático. Vai ter que dar uma arrematadazinha na mão ali, porque vai ficar essa linha transpassando, mas vai ficar com acabamento melhor por causa da posição dos objetos ali mais bem construídas. E também salvando ali de não desencaixar as letras, porque é um ponto cheio bem exagerado, né? Está com 4,67 milímetros. Não vai ficar feio, a aplicação foi adequada. Eu também colocaria ponto cheio em objetos para esse tamanho aqui, tá? Mas é só uma consideração aí para poder melhorar a ordem e garantir que os objetos não vão ficar distantes uns dos outros, tá? A letra O aqui não tem nenhuma alteração a recomendar. Esse M também eu achei legal. A única recomendação nesse caso do M também seria a mesma dos outros objetos, ou seja, invadir um pouco mais aqui, ó. Justamente para a gente garantir que a gente vai ter uma área de sobreposição segura aqui, tá? De uma letra para outra. Haja vista que a gente está trabalhando aqui com ponto cheio, bem largo, né? E aí seriam somente essas as recomendações no caso desse desenho aqui. No geral o desenho ficou bacana, você trabalhou com ponto de suporte correto aqui, zigue-zague embaixo aqui, então o desenho está legal, tá? Então não recomendaria fazer nenhum tipo de alteração, mas não, só essas aqui mesmo. Beleza? E nessa aula eu usei o software Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em se tornar um profissional em programação de bordados, vai lá no site da eBordados e cadastre o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do curso Wilcon Experience. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!